A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5, verso 18 em diante, nos diz o seguinte: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O apóstolo Paulo, sempre nos seus escritos, nas suas cartas, ele sempre tem uma fórmula. Essa fórmula é, primeiro, a doutrina, o ensino, chamado didaquê. Aquilo que é teoria, aquilo que ele entende como o ideal para a vida cristã. E depois ele coloca a parte prática. Não adianta ouvirmos, como diz o apóstolo Tiago, ouvirmos a palavra e não colocar em prática a palavra nas nossas vidas, aplicar a palavra às nossas vidas. Será tudo em vão. Se não houver uma mudança, se não permitirmos que o Espírito Santo possa realmente atuar, mudando facetas que não se enquadram com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo também utiliza muito a questão de contrastes. Esse verso 18, ele faz um contraste muito grande de dois posicionamentos, no caso que ele estava dizendo para essa igreja de Éfeso, uma condição negativa e uma condição positiva. A negativa é não se embriagar com o vinho. Por quê? Porque há contenda, há briga, há dissensão. A questão do vinho não é simplesmente somente o líquido, mas corresponde também às obras da carne. O contexto deste capítulo nos fala muito bem o que o apóstolo Paulo estava colocando nesse contexto das obras da carne. Ele estava pedindo para aqueles cristãos serem imitadores de Deus, como filhos amados, a andar em amor, deixar de lado, primeiro colocar como exemplo o Senhor Jesus Cristo, que foi uma oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Estava propondo deixar a prostituição, a impureza, as torpezas, as chocarrices, que são brincadeiras fora de hora, brincadeiras com coisas sérias, parvoíces, são situações em que não correspondem com uma vida cristã. E Paulo, então, vai enumerando uma série de situações que ainda podem ser trazidas de uma vida anterior ao conhecimento de Cristo. E agora, ele estava dizendo que nós devemos andar como filhos da luz. Noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. E a luz, através do Espírito Santo, ele promove a bondade, a justiça, a verdade. Ele vai aprovando o que é agradável ao Senhor. Então Paulo, ele vai nesse contexto chegar ao
ao cume do monte, ao ápice, sempre ele tem esse tipo de formulações nos seus ensinos. E a partir destes textos que foram lidos, do verso 18 a 21 de Efésios 5, ele vai aplicar a parte prática. Qual é a parte prática? Especialmente no casamento, na família, que são os momentos que mais nós estamos em contato com outras pessoas, o nosso cônjuge, os nossos filhos. E Paulo, então, na conclusão deste livro de Éfeso, ele vai falar deste relacionamento conjugal, ele vai falar do relacionamento de filhos, e depois ele vai falar também do relacionamento de servos. Aplicando o que Paulo diz, isso vai ter um bom relacionamento. Vamos fazer esses relacionamentos baseados no Espírito Santo. E Paulo, então, ele entra primeiro com a parte negativa, não se embriagar com vinho, porque há contenda. Nós sabemos que o vinho, farmacologicamente, ele é depressivo. Ele dá um certo estímulo inicialmente, mas ele depois age no centro nervoso da nossa mente e ele promove uma depressão. Então tem muitas pessoas que quando bebem, elas ficam violentas, elas perdem a noção do que estão fazendo. É isso que Paulo está dizendo e que realmente acontece. Quantas coisas, situações conflitantes, situações desagradáveis acontecem quando as pessoas estão sob o efeito do vinho. Vemos, especialmente nas sextas e sábados, nas nossas cidades, quantos acidentes automobilísticos acontecem. Por quê? Porque geralmente os jovens estão embriagados, perdem as noções principais dos seus cérebros e são facilmente levados a uma situação de tragédia. E isso é desagradável. Nós vemos um exemplo muito clássico com o filho pródigo. Ele foi uma pessoa que ele ficou embriagado com esta situação da sua vida dissoluta. Foi viver com os amigos, com os prazeres, e ele chegou, na parábola que o Senhor contou, ao fundo do poço, para um judeu cuidar de porcos. Uma situação deplorável, uma situação que denigre a imagem humana. E hoje, infelizmente, quantas pessoas que nós vemos na rua, dormindo na rua, sem um abrigo. Por quê? Porque entraram por um caminho perigoso. E Paulo, então, ele vai dar a outra faceta que o Espírito Santo, ele pode atuar na vida do ser humano. E ele vai dizer, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito não é um líquido. O Espírito é uma pessoa. Não é uma força ativa, como alguns ensinam, mas o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que quer ocupar o centro das nossas vidas. Também precisamos entender que ser cheios do Espírito Santo não é a mesma coisa
de ser batizado com o Espírito Santo, ou ser selado com o Espírito Santo, quando o apóstolo Paulo, ele também fala aqui em Efésios capítulo 1, verso 13, ele diz: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é uma condição. É uma condição que o Espírito Santo age na nossa vida. É algo que nós não temos o controle. É o Espírito Santo que nos convence que nós somos pecadores. E dessa maneira, o Espírito Santo, com a palavra, promove em nós o arrependimento. A mesma coisa é com o batismo com o Espírito Santo. Quem que pode orar e falar que a pessoa está batizada com o Espírito Santo? É algo independente. É o Espírito Santo que vai promover esse batismo. Não cabe ao homem realizar tal ato. Este ato é só com o Espírito Santo. Mas aqui o texto diz que nós temos uma obrigação. E essa obrigação é encher-nos do Espírito Santo. Isso cabe a nós. É uma condição em que nós temos duas opções. Ou vamos nos encher do Espírito, e para isso nós precisamos buscar o Espírito, estarmos sempre na plenitude do Espírito. Pode haver sim o batismo com este enchimento, quando nós estamos sempre buscando o Espírito Santo, sempre vamos poder estar na plenitude do Espírito Santo. Mas é algo que Paulo está dizendo de um estímulo que nós podemos ter na nossa vida. Pessoas que trabalham para o Senhor, têm prazer em fazer a obra do Senhor, elas não precisam de qualquer outro estimulante, porque o Espírito Santo é o maior estímulo que nós podemos ter. São pessoas que são praticamente incansáveis na obra do Senhor. Por quê? A força não está nelas, mas elas sentem prazer de ler a palavra do Senhor, sentem prazer de orar, sentem prazer de ouvir a palavra do Senhor. Por quê? Porque elas estão buscando este enchimento. Meu prezado ouvinte, o que tem você preferido? Se embriagar com o vinho deste mundo, um vinho que traz tantos frutos maléficos para a vida da pessoa, briga, contenda, discussão, coisas tão baixas que Paulo enfrentou ali naquela igreja, mas ele dizia: não, olha, essa não é a melhor opção, abra o entendimento, procure ter a vontade de Deus na sua vida. E Paulo, então, ele vai dizer no restante dessa porção tão importante da palavra de Deus, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, e tudo o que você fizer, sempre dar graças a Deus, porque isso não é de você, não é de mim, não é de nós, mas tudo vem da parte de Deus. É Deus que promove isso. E dessa maneira, Paulo, ele vai entrar num outro ponto importante, que é o sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Que Deus, através do seu Santo Espírito, possa estar iluminando o seu coração, para que você faça uma boa escolha e você seja cheio do Espírito Santo. Senhor, queremos te agradecer pela orientação da tua palavra. Sabemos que
existe uma certa dificuldade de aplicar a tua palavra aos corações, mas maior é o que está em ti. Então, ó Deus, opera nos corações, resistente, quebra as muralhas, aquilo que impede uma ação maior, para que as pessoas se sujeitam ao Senhor, o temor do Senhor, e possam se sujeitar-se umas às outras. Oramos em nome de Jesus. Amém.